Jéssica Balbino, tudo bem? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem? Hoje ao vivo e sem a minha gargalhada. E com plateia. E com Por plateia. favor, sua gargalhada. Você sabe que esse olá surgiu espontaneamente. O Renan, que está aqui, o Renan ali, ele falou que eu estava plagiando a RuPaul, que é um reality show de drag queen. Ele falou que ele começa falando hello, hello, hello. E eu não sabia, e não foi proposital. Mas virou a nossa marca, mas né? Eu ainda Você acho falando olá, olá, e eu morrendo de rir. A RuPaul me copiou, eu acho. Eu também acho, porque todo mundo queria ser gato igual você. Mas vamos começar, né? Vamos agradecer primeiro todo mundo que nos ouviu neste 1 ano. Rabiscos, episódio especial, completando 1 ano. E é uma grande ideia nossa falei, nossa, quando a gente começou a gravar o podcast, a gente falou, nossa, será que um dia a gente vai conseguir fazer com plateia também? E, poxa, é muito legal ver a casa cheia, o pessoal querendo ouvir falar de literatura, né? Tempos tão difíceis de falar de cultura, está cada vez mais árduo esse caminho, então é bacana demais ver o pessoal aqui, ver a casa cheia para falar disso. Sim, muito bom. Eu queria agradecer quem nos ouviu durante esse 1 ano, quem está aqui para nos prestigiar nessa noite, que é muito especial. A gente fazer um projeto independente para falar de literatura no Brasil de hoje é não só especial, como revolucionário. Então, obrigada. Eu queria agradecer e acusar algumas presenças, o William de Oliveira, o assessor do DEMAI, o Eloísio Lourenço, nosso ex-prefeito, o Haroldo, que é o diretor do IMS, o Instituto Moreira Salles, o Marcelino Freire, que veio especialmente de São Paulo hoje para estar aqui trocando essa ideia com a gente. A Companhia Bela de Artes, em especial ao Elvio e o Rodrigo Lee, que estão aqui, trabalharam hoje o dia todo para colocar isso de pé e fazer isso para a gente. Os meus pais, que me ajudaram fazendo gelo para a gente trazer e gelar as bebidas aqui hoje. Os meus pais que me fizeram. Ai, como ele é galã. A Bonis Choperia, o Hotel Santiago, que ofereceu hospedagem pra gente, a Ciclo Comunicação, que está fazendo essa transmissão, a Ocupa Beauvoir, que é nossa parceira, o Bruno Alves, fotógrafo, que vai fazer essa cobertura fotográfica, a Neia, o Geraldo e a Mari, que cuidaram da decoração e do buffet, a revista Página 93/4, que veio estar aqui também, a revista Opaua, todo mundo que trabalhou na produção, então a Elaine, a Maíra, todo mundo que deu essa força pra gente, o Paulo Totti, que foi nosso design, depois vai tocar um pouquinho pra gente, vai ser nosso DJ também, e é isso, está aberto Rabiscos Especial. Esse é o 51º episódio. 51º episódio, sem contar com os episódios da Ocupa Beauvoir. Vale a gente falar, eu joguei meu cartaz aqui no chão porque estava difícil segurar, mas a gente tem para distribuir. Durante a Flip, a gente fez uma parceria com a Ocupa Beauvoir, que é um projeto aqui de Poços de Caldas, que é a Leila Vilhena que encabeça ele, e a gente homenageou 10 mulheres que foram mortas pela mão do Estado, começando da Rosa Luxemburgo a Marielle Franco, e a gente convidou 10 escritoras e 10 ilustradoras. Essas mulheres ganharam uma ilustração e uma carta escrita por escritoras contemporâneas para elas. Essa carta foi lida e ela está no podcast. E aí os cartazes foram distribuídos gratuitamente. A gente tem alguns para entregar. Se alguém quiser depois, tem um QR Code que joga direto nesse podcast, a pessoa pode ouvir e ler a carta. Foi um jeito de resgatar essa memória que fazem com que ela permaneça esquecida o tempo todo. Lembrando que essas 10 mulheres, desde a Rosa Luxemburgo, a gente pegou mulheres latinas, mulheres orientais, são várias mulheres, tem mulher trans, e nenhuma delas o assassino foi punido, nenhuma delas sequer o assassino foi identificado. Então vale ficar essa lembrança. Foi uma parceria muito legal. Então obrigada, Leila, mais uma vez, que foi bem bacana somar com o Rabiscos e o Margens nela. Aliás, o Ocupa Beauvoir foi um marco lá em Paraty. Os cartazes ficaram num ônibus lá perto da Flipei. E muita gente passou a ouvir o Rabisco por conta também dos cartazes, ouviam a leitura das cartas, que ficaram lindas, emocionante, né? E toda vez que eu escuto assim, umas cartas dá vontade de chorar mesmo, porque você vê como que o Estado é omisso, foi omisso e continua sendo. Então, é um marco muito legal, uma excelente ideia, Leila. E eu acho que vai ser muito legal esse episódio. Aliás, está sendo, né? Porque a gente já rolou uma confraternização ali fora, um showzinho. A gente vai viciar fazer esse formato. Então, eu não sei como é que a gente vai dar conta, mas acho que a gente pode pensar em repetir já mais vezes.
Mas vamos chamar o Marcelino. Senhoras e senhores, então? recebam com uma salva de palmas Marcelino Freire. Uou! É Marcelino de uma generosidade enorme com a gente. Foi um dos primeiros entrevistados e está aqui de novo, aceitou de pronto, convidei ele nem titubeou, só amoldamos a data e estamos aqui. Eita, que alegria, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui ao lado de Jéssica, estar aqui ao lado do Tadeu, ao lado de vocês. Amigos e amigas de casa, nós já bebemos umas cervejinhas ali. Acho que o formato tem que se manter, não é? Com a plateia bêbada, estão todos bêbados. E a conversa vai ficar muito mais animada. Engraçado que você estava falando de podcast. Um dia disseram para mim, eu gostaria que você gravasse um podcast, né? Podcast. Aí eu pensei que era um filme. Eu digo, não tem faroeste? Eu digo, deve ser alguma coisa de Bang Bang, podcast. Porque cada hora é um negócio, né? Assim, podcast, WhatsApp, né? É engraçado, né? Esses nomes todos. E cá estamos. Para a gente começar, Marcelino, a gente tem um público bem jovem também, como o público da revista, da página 93/4, que eu acho que ainda nem tiveram vida para conhecer muita coisa da literatura. Então, eu queria que você começasse falando quem é o Marcelino Freire. Eita! Eu sou sertanejo pernambucano, de uma cidade chamada Sertânia. Eu costumo dizer que eu não nasci, eu escapei. Uma família grande, de 14 filhos. Minha mãe teve 14 filhos, 9 sobreviveram. Eu sou o caçula dessa família. A família foi embora de Sertânia, em Pernambuco, foi para Paulo Afonso, na Bahia. Depois para o Recife. Eu moro em São Paulo há 28 anos. Sou escritor, mas não me contento de ser apenas escritor. Eu sou um agitado cultural, igual vocês, né? Igualzinho vocês. Isso aí é uma agitação cultural, né? Vocês não são nem agitadores culturais, são agitados culturais. E, além de ter alguns livros de contos e romance, eu criei e organizo em São Paulo há 14 anos a Balada Literária, da qual a Jéssica participou esse ano. Acabou de acontecer uma balada literária em São Paulo, e também em Teresina acontece há 3 anos, e em Salvador há 5 anos. O homenageado da Balada Literária Nacional foi o Paulo Freire, educador e pensador, porque a gente gosta mal o que eles odeiam, e Paulo Freire é um exemplo disso. A gente festejou a obra do Paulo Freire e o legado dele, agora, recentemente, foi um acontecimento. Então é isso, acho que está explicado, né? Eu sou essa figura aí que acho que escrever não basta apenas, tem que estar fazendo coisas. E agora, então, é que a gente tem que agitar mesmo, né? Você vem agora da Balada Literária, que é um movimento que acontece num Brasil que está sangrando culturalmente, sim, né? Sim. E é bonito ver algumas mobilizações acontecendo. Você acha que a literatura ela tem que cumprir um papel determinado sempre? A emergência dela varia de épocas por épocas? E como que você acha que o escritor pode se colocar tanto nas suas obras quanto nos seus meios? Assim, como que você vê o movimento de efervescência nesse momento? Quem se desespera com crise é quem nunca viveu em crise, né? Se eu lembrar do exemplo da minha mãe, volto a dizer, eu acabei de falar aqui com ela, falar sobre ela, minha mãe e meu pai sertanejos, então eles não tinham assim, eles sabiam que não tinham nada, mas eles acreditavam que podia ter alguma coisa, e esse sonho mobilizava, né? A minha mãe mobilizava o meu pai, então saíram lá de Sertânia, desbravando tudo, né? Então eu sou uma figura que eu não posso, mas eu acredito que posso, acabo podendo, né? Então, se eu pensar que eu coordeno um evento, a Balada Literária, há 14 anos, e eu costumo dizer que, enquanto outros eventos são feitos com 1 milhão, a Balada Literária é feita com humilhação. Eu vou pedindo mesmo. Que é o nosso caso, que a gente aprendeu direitinho como usar o capital afetivo e se humilhar para fazer um evento. Então, a crise paralisa aqueles que vivem sempre da mamata, né? Então, na verdade, a gente sempre viveu em crise, então a gente se vira e faz de qualquer jeito, né? Inclusive, quando eu anuncio o homenageado 1 ano antes, né? E o ano passado eu conversei com a viúva do Paulo Freire, a Anita Freire, e ela disse, eu aceito a homenagem, que a família teria que aceitar, né, em nome do Paulo Freire.
E aí eu cheguei a ouvir assim, olha, você é louco de homenagear Paulo Freire, você não vai receber apoio nenhum. Aí eu digo, não me interessa um apoio de alguém que não apoia Paulo Freire, né? Então, a minha conversa já é daí, já parte daí. E eu acho que o que perturba muito a figura do Paulo Freire perturba os escritórios de captação. Porque o escritório de captação quer aqueles patrocínios grandes, né? Então, chegar com Paulo Freire, vai perder o apoio disso, o apoio daquilo. Eu digo que eu não tenho escritório de captação, tenho escritório de capturação. Eu vou capturando as pessoas apaixonadas. E eu acho que cada vez mais a gente tem que se cercar de pessoas apaixonadas. O fato de eu estar aqui com vocês é porque vocês apaixonadamente tocam, né, esse projeto há um ano. A gente já sabe exatamente do agito de vocês, da paixão que vocês têm pela literatura. Então, eu tenho que estar aqui. E temos que estar cada vez mais juntos dessas pessoas que têm a mesma paixão que a nossa, a mesma teimosia que a nossa, né? Então, eu acho que não tem isso. Você tem que fazer o que tem que ser feito e agora ainda mais, né? Eu repito isso aí claramente. Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso, porque na balada esse ano você trouxe uma novidade, que foram os mediadores de leitura que estão pelo Brasil todo e bem nesse fronte. E aí, vindo para cá, hoje a gente estava conversando sobre essa literatura que nem sempre está no livro, né? Que nem sempre está na estante da Livraria Cultura, que nem sempre está sendo celebrada pela crítica, mas que é uma literatura que acontece, ela acontece todos os dias. E aí você fez esse movimento contrário, levou o Walter Ugumãe em Perus, trouxe os mediadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa literatura que é muito viva e que não necessariamente está ali dentro de um livro de ficção. Eu tenho que lembrar que tem um teimoso apaixonado igual a mim lá em Salvador, Nelson Maca, poeta, e que é por causa dele que a balada acontece há 5 anos em Salvador, a duras batalhas, e também o Ayrton Soares, que há 3 anos acontece lá em Teresina. Eu tenho essa conversa muito estreita, sabe, assim, com Teresina, Palmas, Rio Branco. Isso já faz um tempo. Já faz um tempo que eu trago escritores de Rio Branco, escritores de Macapá, escritores de Palmas para a balada literária, escritores consagrados, escritores que estão começando, de Antônio Cândido, Caetano Veloso, Adélia Prado, a Aristides de Oliveira, lá de Teresina, Tiago E. de Teresina, jovens escritores de Divinópolis. Então, o tempo inteiro eu estou muito agitado nesse sentido. Há muito tempo que a balada literária é um evento que reúne todos os gêneros sexuais e literários. Há muito tempo que a gente faz o Sarau da Diversidade, recebemos a Rogéria, né, num desses saraus, um ano antes dela morrer, porque a balada literária é um evento que reúne não só escritores, né, mas fotógrafos, artistas plásticos, drag queens, atores transformistas. O tempo inteiro eu tenho muito essa inquietação. E este ano, em homenagem ao Paulo Freire, eu tive uma conversa com a Associação Vagalume, né? Associação Vagalume, que trabalha com mediadores de leitura em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, e aí eles estavam vindo para São Paulo para um congresso. A associação perguntou se poderia fazer uma parceria com a balada literária para que fizesse esse encontro na mesma data da balada. Eu digo, excelente. E mais do que isso, eles vão participar da balada. Vão participar? Vão. Eles foram anfitriões da balada. Nada mais Paulo Freireano do que você ter a presença desses mediadores de leitura que trabalham o livro e a leitura com crianças ali em comunidades muito afastadas, né? Então era lindo demais vê-los ali abrindo uma conversa lá no Auditório Ibirapuera, abrindo shows, né? Eles eram os anfitriões, eles que chamavam os convidados e convidadas ao palco. Coisa mais, olha, foi genial. E o Walter Ugumãe, né, escritor muito festejado no Brasil, eu conheço o Walter Ugumãe há muito tempo. Aí eu falei, Walter, eu quero que você venha para o Brasil, que ele veio para a Balada Literária de Salvador, em Teresina, São Paulo, e num evento em São José dos Campos. Eu disse, mas você vai para lugar em que as pessoas ainda não tenham te levado. Porque é muito fácil você levar o Walter Ugumãe para um shopping Guatemi, não é? Para uma livraria cultura. Para uma livraria cultura é muito fácil. Aí eu falei, não, eu quero levar você para a biblioteca da Vila Perus, né, a periferia de São Paulo. E eu cheguei a ouvir de pessoas assim, você vai trazer o Walter Ugumãe para a Vila Perus? Vila Perus é muito longe, ninguém vai. Olha isso, cara. Eu digo, olha, depende da perspectiva, porque se você estiver na Vila Perus, é muito longe a Avenida Paulista, não é? Sim, não é muito longe. Que isso? Cara, aí foram, as pessoas foram, ele falou para umas 400 pessoas, no jardim ali na frente da biblioteca da Vila Perus. A comunidade esteve presente, as pessoas que foram, né, que pegaram seus carros, seus metrôs, seu ônibus, todos estiveram lá. A gente tem cada vez mais que descentralizar essas coisas, derrubar essas paredes. A balada literária já faz isso há muito tempo,
mas eu sinto mais urgência da gente ir para as praças. A gente teve aula aberta em praça, a gente teve aula aberta com o Ricardo Aleixo, com a Mara Moira. Então, foi um evento... Eu me orgulho muito, só entre a gente aqui e o público aqui, faz de conta que a gente está sozinho aqui, eu me orgulho muito de não ser um bundão. Sabe escritor bundão? Eu amo isso, eu amo quem não é bundão. A gente fala muito disso. O escritor bundão é aquele que senta, acha que resolveu todo o destino da humanidade, não faz absolutamente nada, né? E fica ali, né? E não, a gente tem que agitar, tem que saber que a literatura é pouco lida, que a literatura tem a chance de reorganizar a sociedade e reorganizar os afetos, né? Então, o tempo inteiro, olha, modificou a vida do Walter Ugumãe, ele me fala até hoje, o fato dele ter ido pela primeira vez. Como é que pode uma coisa dessa? Pela primeira vez alguém convidou ele para ir para a periferia de São Paulo, tantos anos que ele já veio ao Brasil, não, mas fica naquele circuito que todo mundo pode pegar seu carrinho, né? Pode chegar e ter o Walter Ugumãe para eles. Aí, quando o Walter Ugumãe vai para a Vila Perus, a Vila Perus é longe. Tenha santa paciência, vai catar coquinho, não é não? Eu queria que você falasse desse papel de curador, que também não é um curador bundão, porque a gente observa muito nas curadorias que são mais do mesmo, em muitos festivais que acontecem Brasil afora, né? E aí você vai para ver sempre os mesmos convidados, que são o padrão da pessoa branca, classe média, normalmente homem. E aí você rompe com isso, com a balada já, a partir do momento que ela acontece em Teresina, em Salvador, mas isso acontece também em São Paulo, trazendo autores do Brasil todo, inclusive, você gosta de falar os mediadores, e eu queria que você falasse sobre essa importância de não ser esse curador bundão também. Porque tem um curador bundão no sentido do bundão que fica na cadeira resolvendo a curadoria inteira sem sair de casa, né? É muito fácil. Aí o que acontece? Recebe pressão das editoras. Eu trago muitos escritores que as pessoas dizem assim, inclusive internacionais, que as pessoas dizem, mas ele não foi publicado no Brasil. Eu digo, não tem problema nenhum, não é um livro publicado que vai garantir a presença de alguém na balada literária. Eu quero uma balada de encontros. São encontros, pessoas que vão se encontrar. Então, eu trouxe já Pedro Lemebel, Washington Curcurto, que é escritor argentino, Pedro Lemebel, escritor chileno, que não tinha livro publicado, um dos maiores escritores latinos. Trouxe muita gente no começo de carreira, então não tem essa. Por quê? Porque quem brifa geralmente esses curadores e curadoras são as livrarias grandes, né? São as livrarias grandes, não, são as editoras grandes que ficam empurrando seus autores. Aí seus autores geralmente são brancos, geralmente são muito bem nascidos, e não se pensa naquele autor que está lançando o próprio zine, não se pensa naquele autor que está publicando em Macapá. Eu, quando fui a Macapá, eu fiquei impressionado com um movimento de literatura falada, de grupos que falam a poesia. Eu perguntei por que tem tanto grupo de poesia falada em Macapá. Porque a gente não tem como publicar. A publicação é feita pela fala. Aí eu já trouxe um pessoal de lá que já se conhece, aí já ficam convivendo com outros autores, organizam antologias. É uma balada feita de encontros. Há muito tempo que é assim. Porque eu tiro a bunda da cadeira e vou circular. Bater perna, como dizia minha mãe, né? Bater perna. Vamos bater perna, rapaz. Agora, parado num canto, sem conhecer nada, sem se mobilizar para esse movimento extraordinário da literatura que acontece na periferia do Brasil, né? É bom você estar... Olha, eu conheci você na Mostra de Arte da Cooperifa, isso já tem acho que uns 6 anos ou 7, não é? E você estava lá, você saiu daqui. Sim. Por que você é referência também em relação a isso? Porque você sai, porque você foi buscar, porque você escreveu um livro a respeito, porque o teu interesse é amplo, não é? Então, evidentemente, o teu quadro será muito mais plural, não é? Eu fico cada vez mais interessado toda vez que eu ouço falar de uma antologia específica, ou de algum autor que está começando, ou de algum grupo novo que está organizando zines. Mas é curioso isso até, porque eu acho que, voltando à linha delicada que a gente está no Brasil, muitos leitores formadores agora que estão começando a ler, se eles têm tolhido acesso à literatura, se cada vez menos se fala de cultura, se começa a achar que o professor que fala de cultura ou que tem uma posição social é uma pessoa que está pregando alguma coisa, uma ideologia, você começa a tornar o acesso difícil, né? E a gente não pode esquecer que o Brasil é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido. Exatamente. A gente não é um país que consegue ter esse alcance. Você acha que o desafio, se a gente continuar
com essa onda repressiva que a gente está tendo. Falando ainda um pouquinho de política, depois a gente fala mais de literatura. Você acha literatura é política. Não tem como desassociar. Você acha que esses desafios... Porque esse trabalho que você faz com a balada, levando, né, o Walter Ugumãe Mãe para a periferia, é incrível, assim. Mas a gente tem um país de 200 milhões de pessoas. Não há dúvida. Como que você acha que a gente vai provocar esses movimentos? Você acha que esse trabalho de formiguinha ele tem esse papel? Hoje a internet ela dá esse reverb também? Agora, por exemplo, você acha que os desafios? Assim? Esse trabalho aqui que vocês estão fazendo é um trabalho de formiguinha. Alguém está ouvindo a gente em algum lugar. Inclusive, eu conheço o Jonas, né? A gente tem que mandar um abraço para o Jonas. É verdade, vamos mandar um beijão para o Jonas. Beijo, Salvador, Jonas. Beijo, você Jonas. lá de Salvador, Beijo, da Jonas. periferia lá de Salvador, que sempre diz que nos ama. E conheci, finalmente, e ele foi o primeiro que falou, né? E comentou que ouvia sempre vocês. Isso é um trabalho de formiguinha mesmo. Aí dizem assim para mim, mas você não acha que tem muita festa literária no Brasil? Festa, feira, slam, muita disputa de poesia, muita balada literária, chega disso, é muita coisa. Né? Eu digo, não, para cada show de Luan Santana, 10 festas literárias, não é? Não. Por favor, né? Para cada rodeio. Para cada rodeio, né? Algo que eles rodeiam, né? Que é literatura. Então, eu acho que a gente vai furando o cerco assim, não é? A gente não é a balada literária não é um evento de multidão, assim. É um evento de pessoas que estão afim, que o menino vai passando ali por Teresina, vai dizendo o que está acontecendo ali. Os escritores estão reunidos ali, festejando Paulo Freire. Isso aí, de alguma forma, interfere na geografia das coisas, né? Isso vai crescendo. Eu percebo que essas coisas vão crescendo. E agora mais, olha só, as pessoas estão com vontade de ficar juntas, né? A gente andou aí desarticulando muito esses afetos, né? Esses valores reais, né? E as pessoas estão querendo ouvir literatura, querem saber de qual turma eles pertencem, né? Porque de quem a gente achava que era turma, não é. Não é? Né? Às vezes nem da própria família. E aí, quando exatamente. Acho que esses encontros que são físicos, igual está acontecendo aqui hoje, eu fiz muita questão de fazer isso, é justamente por isso, porque é um momento que a gente pode trocar e que a gente se fortalece, em especial nesse Brasil que é tão cruel. Mas ainda dentro disso que o Tadeu estava falando, eu acho que às vezes a gente tem muito essa pretensão de a literatura salva essas vidas. Então, como é que a gente vai salvar o Brasil inteiro com literatura? Eu acho que não é o papel, né, da literatura. Eu acho que ela ajuda. E aí eu gosto muito do que a Matilde Campilho fala, que a poesia salva o minuto. Então, se a gente salvar os minutos, a gente vai salvando essas vidas, né? Porque senão você dá muita responsabilidade, que é o que aconteceu com o Felipe Neto, por exemplo, que eu nem gosto dele, mas eu acho que ele fez um papel muito importante na Bienal, que foi comprar os 14 mil livros de temática LGBTQIA+, e distribuir gratuitamente, depois da censura do Crivella. E ele fez o que muita gente do mercado editorial, que tem condição de fazer, jamais cogitou fazer e criticou. E aí, só que também agora, todo mundo fica pedindo para ele ajudar. Então, tem festival literário que acontece em periferia, tem Bienal de Quebrada e tudo mais, que fica querendo que ele compre livro. E assim, ele não tem obrigação nenhuma, gente. Ele é só um youtuber, assim, ele fez uma ação porque ele tinha a grana e achou que ele tinha que fazer. Mas ele não tem que apoiar e salvar todos os festivais literários e eventos literários do país. Todo mundo, inclusive as pessoas deviam se espelhar um pouco mais, não nele, mas na ação, na maneira como ele agiu e passar a fazer o seu, né? E essa provocação acho que é sempre muito válida. E eu e a Jéssica, a gente conversa muito disso, né? Porque muitas pessoas falam e a gente começa devagarzinho, a gente está indo para 10 mil downloads no Spotify. Então são 10 mil episódios sendo ouvidos pelas pessoas. Eu acho que a gente consegue, pelo menos, mostrar um caminho, né? Mostrar um primeiro passo. Até isso que ela falou do youtuber, do Felipe Neto, que comprou. Eu estava na Bienal, eu estava no dia que foi distribuído, foi movimentado, foi falado, as pessoas falaram daquele assunto e foram 2 dias só falando disso. Eu achei isso super positivo. Exatamente. E pode observar que a imprensa toda ali também colocou a fotografia dos 2 heróis se beijando. Então, acho que tem também uma ação ali contrária que vai... E teve beijaço na balada, né? A gente teve beijaço na balada. No encerramento da balada literária, eu disse 1, 2, 3 já, e toda a equipe se beijou na boca. Vamos repetir esse gesto aqui. Hoje a gente veio aqui para isso. Na verdade, era só uma desculpa de Era só uma desculpa para beijar o Tadeu, né?
Muita gente doida vai beijar o Tadeu, com licença, a esposa dele. Desculpa, Mari, mas é verdade. Mas ele é um homem ele ficou vermelho, então, olha lá. Eu já estou aqui de lábio pronto. Viu? Tudo pela arte. É um ato político. É super. Ninguém pensou em outra coisa. Por favor. Eu só queria lembrar que a gente está transmitindo ao vivo e tem gente assistindo a gente. Eu estou aqui acompanhando. Então, quem está assistindo e acompanhando, se quiser mandar pergunta, dá para mandar pergunta. A gente vai tentar ler aqui. Dá para interagir com a gente online também, realizando esse sonho de um podcast com imagens. Água tá meio distante. Muito obrigado. Eu ia levantar daqui a pouquinho. Mas vamos falar de literatura? Vamos falar do Marcelino escritor agora. Vamos falar um pouco você que ensina tanto processo criativo, você que tem as oficinas. Como que é agora a sua trajetória literária com as obras mesmo? Você e suas obras. Como que começou isso? Eita, eu quero ainda comentar uma coisa em relação a salvar, né? Salvar a literatura, salvar alguém, porque ficou isso no juízo. Porque pergunto sempre para mim, você quando escreve, você salva alguém, você melhora alguém, você salva a vida das pessoas? Veja bem, eu não posso prometer isso, que eu não sou igreja, né? Eu não sou igreja, eu não vou prometer a salvação absolutamente de ninguém. Então, se querem se salvar, não vão ler o que eu escrevo, não. Porque eu acho até que, inclusive, o que eu escrevo piora as pessoas. A pessoa diz, eu sou desse jeito. Porque eu acho cá para nós que todo artista piora a gente, no sentido de que a gente está tão feliz, a gente está tão convencido de que já fizemos tudo, aí vem Graciliano Ramos e mostra que tem gente morrendo de seca, o outro morrendo de fome, o outro que matou não sei quem, não sabe o que fazer com o corpo. Isso não é coisa boa, né? Porque tira a gente daquela promessa de felicidade, né? Então, todo escritor que tira o chão, eu gosto. Aquele escritor que diz o que eu não sei, né? Os poetas dizem o que eu não sei. Qualquer lugar um poeta chegou antes da gente, em qualquer lugar. Aí quando o poeta diz alguma coisa, eu olho assim e digo, nossa, eu nunca pensei sobre. Aí eu tenho um susto, né? E eu acho que todo escritor e toda escritora da qual eu gosto, e todo artista, cineasta, pintor, que você olha assim, você diz, eu fico pasmo com as pinceladas do Van Gogh, e eu digo assim, como é que esse homem fez isso aqui? É espantoso. Aí eu gosto daquilo que eu não sei. Era só para fazer um comentário. E aí eu volto a dizer, sou dessa família grande, comecei a sentir que lá em casa eu não tinha serventia absolutamente nenhuma. Eu era um menino muito aluado. Esse menino não serve para nada, meu Jesus do céu. Menino, eu pego para ele pegar uma coisa, ele quebra. Eu peço para ele ir para a feira, ele vai lá e carrega. Então eu percebi que eu tinha um lugar morto na família. E eu também sempre fui muito branco, muito branco. Então no sertão de Pernambuco a pessoa muito branca não serve para levar sol. Então, mas meu Deus, ele leva sol, fica todo, meu Deus, tem que andar com guarda-chuva, com sombrinha. Não serve, né? Não serve para o trabalho, não serve para nada. Eu fui ficando aquele menino acuado, e quando estou ali acuado, aparece o livro, né? Aparece um poema do Manuel Bandeira na minha vida, eu leio, aí começo a ver que Manuel Bandeira passou a ser o meu companheiro, né? Um poeta que viveu à sombra da morte o tempo inteiro. Aí eu digo, nossa, esse cara está doente, eu também estou doente, eu quero ser poeta. Comecei a descobrir que os poetas morriam muito jovem. Aí eu digo, então é esse o meu destino. Eu digo, eu vou morrer, eu achava que ia morrer com 24 anos. Aí comecei a escrever, aí comecei a descobrir, aí eu comecei a ser respeitado em casa, no momento que eu comecei a escrever as cartas da minha casa. Porque eu escrevia cartas para minha mãe não estudou, né? Meu pai não estudou pouco, assim. Então eu escrevia as cartas da casa, e aí minha mãe dizia tudo que ela queria avisar para os parentes distantes, né, de Sertânia, isso eu já morando no Recife. Então eu escrevia cartas muito bonitas, porque eu já soltava um verso do Bandeira, aí colocava um verso da Cecília Meirelles. Aí quando eu terminava de ler, minha mãe chorava, oh meu Deus, que menina inteligente, que nos faz chorar. Aí eu comecei a perceber que eu tinha a capacidade de fazer minha mãe chorar escrevendo. E aí comecei a fazer chorar minha mãe, minha tia, a vizinhança toda. Chorava, oh meu Deus, que carta linda, que menino maravilhoso. Aí eu comecei a ter muito poder em casa, porque eu escrevia essas cartas, lia a Bíblia. Eu adorava a linguagem da Bíblia, aquela linguagem bonita, né? Aquela linguagem poética. Aí eu lia como ninguém, assim, para meu pai, para minha mãe, para a vizinha, para minha avó. Então eu lia, aí era a mesma emoção. E eu achava tão linda a linguagem da Bíblia, que eu, de quando em quando, inventava umas coisas na Bíblia.
E aí minha mãe dizia assim, Jesus fez isso. E aí eu descobri que eu podia operar milagres também. E para terminar, falando em salvação da vida, eu também, na casa do nordestino, tem muito remédio. Essas indústrias farmacêuticas fizeram muita fortuna, né, nesse Nordeste todo. Ainda fazem, né? O povo bebe muito remédio para qualquer coisa, para todo espírito. Remédio. Rivotril para isso, para aquilo. É muito remédio. Aí eu tinha que ler as bulas de remédio da casa toda. Eram as bulas, aquelas bulas de remédio pequenininha, letra pequena, palavra difícil. Aí minha mãe dizia, como ler bem? Porque ler uma bula de remédio já é um menino. Que menino? Só que eu descobri que eu tinha poder também. Porque se eu lesse uma bula errada, eu matava todo mundo. Então, olha só o poder. Comecei a ter muito poder em casa. Aí começaram a me respeitar mais. Aí comecei a fazer teatro muito novo. Então foi esse caminho. Comecei a escrever poesia tentando imitar Manuel Bandeira. Aí no Recife participei de grupos de poesia. Aí ganhei um concurso de contos lá no Recife. Vim morar em São Paulo. Publiquei meu primeiro livro em 1995. Por conta própria. Aí depois publiquei o segundo livro por conta própria. Foi quando apareceu um crítico literário, João Alexandre Barbosa. Descobri um livro meu chamado Angu de Sangue. E aí foi esse livro que, de alguma forma, comecei a um trajeto aí junto a escritores que começaram nessa mesma fase. Inclusive o Chico Lopes daqui, de Poços de Caldas, que está ali na plateia. Um aplauso para o nosso escritor, Chico Lopes. Grande Chico, grande amigo. Ele me conheceu nessa época do Angu de Sangue, que era uma época em que a gente trocava cartas. Era um momento, de fato, que todo mundo estava se conhecendo, né? Nelson de Oliveira, que esteve aqui e que já soube que o Chico convidou ele para comer uma feijoada na casa dele. E que eu comecei a ficar com ciúmes, que eu venho aqui, ele nunca convidou para porra, né? Então... Mas a gente também, vamos saudar os nossos amigos de Jantar Comunista, porque a gente tem um Jantar Comunista. Grandes amigos. Mensalmente, os nossos amigos, nosso jantarzinho comunista. Jantar comunista. O Marcelino já participou. O Marcelino já participou do Jantar Comunista. Eu participei naquele jantar maravilhoso. Marcelino, você estava contando a sua trajetória e como é que você começou, e a gente percebe que a tua literatura tem muito dessa oralidade, que eu acho que é uma coisa que vem também dessa região do Nordeste. E eu lembro que eu vi você contar uma vez numa mesa como é que era o lugar e a memória da sua família, e aí você lembrou que seus pais eram atores ali no cotidiano. Não, minha mãe era uma atriz, minha mãe, atriz pronta, tudo no Nordeste é teatral, né? A Luz, 6 horas da tarde, é teatro puro no Nordeste, 6 horas da tarde, que é onde a treva vai chegando, né? O sol vai acabando e a treva chegando, aí vem os terços e as rezas, né? Então apagam-se as luzes, aquela luz fraquinha, minha mãe, ali até hoje eu tenho pavor das 6 horas da tarde. Eu estava aqui em Poços de Caldas, deu 6 horas, aquela hora, sabe? Diz que é a hora em que nascem os suicidas, né? 6 horas da tarde. Aí eu digo, eita danado, porque a minha mãe, a Maria Chegação, teatro puro. Minha mãe, quando ia dormir, e minha mãe deu muitas das minhas falas, né? Meu pai deu muito silêncio no que eu escrevo. O que tem de silêncio é meu pai, aquele silêncio à mesa, né? Aquele homem que sentava à mesa, sentava no mesmo lugar à mesa há muitos anos, né? 50 e tantos anos de casado, era aquele mesmo lugar à mesa, com aquela mesma xícara cariada, né? Aquele mesmo lugar, aquele negócio já amassado, mas era onde ele sentava. O que é isso se não marcação teatral? Você sentar no mesmo lugar durante tanto tempo, né? Era um ator, ele era coadjuvante. Minha mãe era a atriz principal, cada monólogo, então muitos desses monólogos eu escrevi. Eu escrevi. Eu gosto muito de teatro, eu gostava muito dessa oralidade, dessa musicalidade, desse vexame. Minha mãe dava muito vexame. E quando ia dormir, quando minha mãe ia dormir toda noite, vê se não é teatral isso, ela deixava a gente dormindo assim. Aí dizia, podem dormir, filhos. Amanhã não amanheço viva. E ela saía pro quarto dela, naquela escuridão teatral, aquele mosquiteiro, muriçoca feito louco, aquele mosquiteiro, e ela entrava debaixo do mosquiteiro, de barriga para cima. Eu dizia, minha mãe vai morrer. Aí eu seguia sempre ela, quando ela estava dormindo, para ver se ela estava respirando de noite. Então, ou seja, olha que coisa mais teatral. E que frase ótima para começar um conto, né? Quando ela acordava, ela não se dava por vencida. Aí eu dizia, acordei com a dor. Ela não é assim.
Acordei com a dor. Aí minha tia olhava para ela, eu também. É uma disputa de quem dói mais. Então é esse teatro, minha mãe no quintal, aqueles monólogos maravilhosos. Ela tinha um monólogo minha mãe, quando estava muito agoniada, sem dinheiro, então haja aqueles monólogos agoniados. Eu digo, ela está sem dinheiro. Está sem dinheiro a véia. Falando. Quando estava com dinheiro, era uma felicidade, mas era outro monólogo, sabe? Monólogo. Eu digo, de manhã, ela tinha um monólogo da galinha, a galinha. Ela comprava uma galinha grande, que em vez de comprar duas, comprava aquela galinha imensa. Ela dizia, galinha maravilhosa, olha as pernas da galinha, que coisa extraordinária, meu Deus. Eu fui lá, olhei para a galinha, ela olhou para mim e disse, ela. Então, sabe, uma coisa da fartura, da felicidade. E meu pai, a única fala que ele dava no teatro todo, ele ficava em silêncio o tempo inteiro, ela elogiando a galinha, e quando terminava de falar, meia hora de monólogo, aí meu pai dizia, vou lá matá-la. Era o que dizia. E matava a galinha. Então era aquele tipo, matar a galinha, hoje a gente conta tudo pronto, mas matar aquela galinha, aquele negócio de pegar a galinha, torcia, eu pequenininho olhando, meu pai torcia, né, o pescoço, a galinha ficava meio assim, aí cortava o pescoço da galinha, né, e colocava pendurado, né, para escorrer o sangue naquela bacia, aquela galinha. Eu adorava as galinhas revolucionárias, as galinhas comunistas, que eram as minhas, eu era fã dela, porque elas tem umas que meu pai cortava a cabeça, e elas revoltadas saíam, escapuliam da mão dele, sem cabeça, porque elas demoram um tempo. E o que elas gritavam? Elas saíam gritando, ele não. Lula livre! Era dessas que eu gostava. Você pensa que está morta, não está, não. Então é teatro puro, né? E você traz isso muito para a tua literatura? Muito do que eu escrevo é compactuando com a minha mãe. Era muita agonia, muito vexame. Meus personagens dão vexame. Eles falam. Tanto é que quando eu vou escrever um texto, quando eu coloco em primeira pessoa, até uma facilidade mesmo, que eu escrevo meio que cordelizado, né? É meio que fazendo um mote, mas compactuando com a agonia da minha mãe. Era uma mulher muito agoniada, despachada, e meu pai silencioso. O silêncio do meu pai está em muitos contos meus, que também era um silêncio que gritava de alguma maneira, né? Mas a minha mãe era um negócio. Então eu construo muito esses monólogos, que os grupos de teatro compreendem esses monólogos e encenam esses contos, né, pelo Brasil todo. Podia ler alguma coisa pra gente? O que você acha? Eu vou dizer aqui um pedacinho só de um desses contos, compactuando com essa. Deixa eu molhar minha garganta, molhar as palavras. É isso aqui, né? Tem um conto da paz. Da paz. Eu não sou da paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, não vou fazer essa cara chapada. Eu não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde? A paz é muito certinha, tadinha. Vem governador participar, prefeito, senador e até jogador. Não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão. Isso é fase da minha mãe. E o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão, sem contar a costura. Meu juízo não está bom. A paz me deixa doente, sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. A paz não vai estragar o meu domingo. Já disse, eu não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, nem morta, nem que a paz venha aqui bater na minha porta, eu não deixo entrar. A paz está proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Agora é que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno eu já rezo, amém. Eu é que não vou acompanhar andor de ninguém, eles que se lasquem, eles que caminham a tarde inteira. Ora, a paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara, sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é muito pálida. A paz precisa de sangue. Aí começa. E eu vou escrevendo, dizendo
Eu vou compactuando com aquela fala. E é um pouco da minha mãe. Rapaz, agora não vou resolver nada. Agora o que eu vou fazer para as crianças? Aí eu vou dizendo, o que é que essa mulher vai dizendo? Rapaz, me deixa doente sem disposição. Ela vai dizendo, eu vou fazer mais o quê, hein? Isso é a continuação do conto, né? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Eu aqui não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Marchar eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do menino, dá um dor, sabe? Um cisco no peito sem fim, uma dor. A minha vontade era matar todo mundo. Eu matava todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Uou! Ai, meu Deus. Que bom. Esse conto, ele foi escrito a partir de um convite de um jornal, eu não vou dizer o nome dele, o Estado de São Paulo. Eles me convidaram para um conto que se passasse no dia em que o PCC tomou conta da cidade de São Paulo, isso em 2006, um dia em que a cidade toda foi embora antes quer dizer, se recolheu, né? Teve um toque de recolher, né? Aí eles pediram, ia sair um caderno especial no domingo sobre esse dia, porque tinham tirado fotos e tal. Aí me convidaram para fazer um conto. E eu pensei nas mulheres na periferia que perderam seus filhos naquele dia. Muita gente morreu. Só porque era negro, só porque estava na esquina, porque estava conversando, voltando da escola. Não foram avisados do toque de recolher, ou mesmo estavam voltando, foram mortos. E esse conto foi escrito em 2006, o jornal não publicou, eu mandei para eles não publicaram. Aí esse conto eu comecei a ler incansavelmente no ano de 2006. Foi publicado em 2008, mas ele tem muitas interpretações em teatro, né? Infelizmente, um assunto muito atual, que as mães continuam perdendo seus filhos e tudo. Você vê muito esse choro e essa lamúria, essa dor em muitas mães, né, pelas periferias do Brasil. Infelizmente, muito atual. E quem interpreta esse conto de forma muito potente é uma atriz chamada Naruna Costa, que você conhece, né? Maravilhosa. E esse conto, vocês encontram Naruna Costa da Paz, ele já tem mais de não sei quantos milhões de visualizações, para o bem e para o mal, porque muita gente vai lá, o que é isso? O que ela está falando contra a paz? Porque eu estou falando contra exatamente um discurso, né? Eu falava na época de que você se vestia a favor da paz e saía por ali falando da paz, mas você não tratava bem as pessoas, você era o primeiro a mudar de calçada quando outra pessoa vinha, que você julgava suspeita, né? É igualzinho as pessoas se vestem de verde e amarelo hoje, é a mesma coisa, dizendo que é patriota e que não é patriota de nada, não é? Não patriota absolutamente de nada. Então não é esse figurino que vai garantir absolutamente coisa alguma, né? Eu gosto muito, eu conheci o Marcelino no Sarau também, acho que 2011, não sei, 2012. Eu lembro, lá no Sarau da Nova Odessa, né? Lá não, foi no Sesc, eu acho. Não foi no Sesc. Foi no Sesc. Foi no Sesc Campinas. Foi no Sesc, é verdade, Campinas. Então, o primeiro contato com a sua literatura foi com você declamando, né? Depois que eu conheci também o Angu de Sangue, enfim, fui conhecer sua obra. E eu acho que você embeleza a literatura muito dentro da poesia que você vive também. Poder conhecer os bastidores, né? A gente hoje se conversa, a gente se fala, a gente está próximo. Você é uma pessoa poética, você transmite isso. E eu acho que nos dias de hoje esses escritores fazem diferença, porque se você olhar para trás, enquanto você tinha um escritor fechado, escrevendo um livro bom, publicando, não aparecendo, não tinha esses meios de comunicação que a gente tem, você tinha uma literatura que segregava, que distanciava o povo do livro e deixava a literatura para a academia, que até hoje, que a gente fala muito disso, tem muitos escritores que não gostam da popularização da literatura, porque vai trazer o povo perto dele, ele quer ser o suprassumo, eu escrevo. Sim. E o fenômeno de que a gente vive na literatura, do pessoal que conversa hoje, que todo mundo se conhece, mesmo sem se conhecer pela internet. E hoje, né, pelo podcast a gente vê isso, tem gente na Argentina que manda mensagem pra gente. É verdade, a gente tem ouvido na Argentina, está muito internacional, gente. E ver a literatura sendo vivida, você acha que está modelando um novo tipo de escritor hoje?
Não, eu acho que esses escritores sempre, quer dizer, não estou me comparando absolutamente nenhum, estou falando dos escritores que ficam mais enclausurados, dos escritores que estão mais na rua, né? Você pegar a geração do Nicolas Berr, você pegar a geração do Cacá, você pegar a geração do Chacal, o tanto da geração mimeógrafo, né? Que tomavam conta de todos os bares e iam por aí. Mesmo aquela geração toda de falar os seus versos e colocá-los na rua, nos megafones, né? Tem uma geração toda nesse sentido. Até uma geração que abriu muito caminho para a gente, assim mesmo. Um Chacal, uma Ana Cristina César, mesmo pegar um Solano Trindade, né? Um escritor pernambucano que morou no Rio de Janeiro e morava em São Paulo, era uma figura muito da prática da poesia falada, da poesia dita em saraus, né? E tem os escritores, você pegar, por exemplo, um Dalton Trevisan, ele não sai de casa, ele está lá no canto, mas o barulho que ele faz é muito grande, porque não é, Chico? O barulho que ele faz é muito grande, porque o que ele escreve ainda é muito compactuando. Inclusive, eu leio um livro novo, olha, o Dalton Trevisan está com 90 e tantos anos, e ele escreve uns livros que eu digo, caramba, ele está conversando com os rappers aqui. Porque, de fato, não é da natureza dele. Eu pegar o Manuel de Barros mesmo, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, o Manuel de Barros não saía da casa dele, mas a poesia dele era de uma militância. Ele não saía da casa dele, mas ele conversava muito com o Milor Fernandes, e o Milor Fernandes, que foi quem, inclusive, o primeiro a falar sobre o Manuel de Barros, e o Manuel de Barros era no cantinho dele ali. Ele chegou a dizer para mim, as pessoas acham que eu fico aqui só cuidando de caramujo. Não, eu ligo, converso, tenho meus interlocutores. Ele chegou a conhecer o Guimarães Rosa, né? Então é como se fosse, eu não gosto do escritor, volto a dizer, daquele escritor que fica, volto a dizer, achando que resolveu todo o problema da humanidade, aí ele come porque tem a geração patê de fígado, geração patê de fígado é aquela que faz o lançamento geralmente na livraria, come aquele patê horroroso de fígado, toma um vinho tinto branco e acha que já está maravilhoso, ganha um jabuti, começa a caminhar feito um jabuti, não é? Começa a ignorar tudo que acontece à sua volta. Como é que se justifica que uma escritora da potência, da vivência e da escrevivência da Conceição Evaristo tenha recebido um voto na Academia Brasileira de Letras? Só mostra que alguma coisa está errada ali, não é? Ali é um território para branco, um território para patê de fígado e croquete de maçã. Então, é preciso que a academia derrube essas paredes definitivamente. A provocação da candidatura da Conceição Evaristo foi muito essa provocação nesse sobre sentido, isso, né? A gente tem um episódio comentando sobre isso e rechaçando a academia, claro. Que fez isso, então, porque a Conceição Evaristo mesmo, ela fez isso como um movimento político que funcionou demais, né? Funcionou como movimento político, e eu acho assim, e claro que ela está dizendo que resposta que a academia dá, a resposta que ela deu um voto. Inclusive, ficaram tentando descobrir quem foi o imortal que deu um voto para ela para poder matar o imortal, não é possível. Ele só é imortal, ele não é imorrível. Imorrível. E tem uma coisa curiosa, olha que como é sistemática a história da nossa literatura toda, né? Das coisas que a gente não percebe. E é tão bom esses movimentos todos, assim, Leia Mulheres, mesmo o movimento da Islã das Pretas, todos esses movimentos que as pessoas querem ignorar. Primeiro, o movimento, eles ficam falando o tempo inteiro para ler mulher, falando o tempo inteiro para ler mulheres negras, homens negros, escritores negros. Eu não posso ler. Gente, é o seguinte, nenhum movimento começa calmo, tem que começar mesmo dizendo, ler mulheres e tal, porque olha só, olhe para a sua estante quando você chegar em casa, se você tiver muito homem, alguma coisa está errada mesmo, porque só eram os homens que chegavam nas grandes editoras. Por que você só vai ter homem? Por que você, só entre a gente aqui, não é nada contra as editoras, mas se você tem livro só da Companhia das Letras, significa que a Companhia das Letras é que está pautando as tuas leituras, né? Então, por que você não tem um livro de um autor que tem o próprio livro, um livro de uma editora pequena, né? O livro da editora que lançou agora o Chico, né? A Laranja Original tem feito um trabalho lindo, essas feiras planas. Então, entende? E, de fato, perguntar quantos escritores negros e negras eu estudei na minha escola. Por que a gente não estudou Solano Trindade? Se Solano Trindade era contemporâneo do Manuel Bandeira, por que a gente não estudou o pernambucano, né? Manuel Bandeira não estudou o pernambucano Solano Trindade? Como se explica que a gente tem estudado Café com Pão, Café... Eu adoro Manuel Bandeira, foi o primeiro poeta que eu li na minha vida, não há dúvida, que veio
E eu passei mal com ele. E ainda bem que eu fui fazer teatro, porque foi no teatro que eu descobri a poesia do Solano Trindade, porque ele era um homem de teatro, e uma professora lá, porque todo professor é uma biblioteca ambulante, e aí a professora disse, olha, você conhece um autor, aí me mostrou o Solano Trindade. Ora, o Bandeira escreveu Café com Pão, Café com Pão, Café com Pão, todo mundo conhece, Café com Pão, Café com Pão, Café com Pão, que foi isso, maquinista Botafogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força, muita força. Coisa mais linda, eu pequeno, adolescente, dizendo, nossa, o poeta pode fazer esse movimento do trem com as palavras. E o Solano Trindade conversou com o Manuel Bandeira na época, fazendo o trem dele. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Não era café com pão, Bandeira. Estava muito luxuoso teu trem. Porque tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Por que a gente não estudou os dois para mostrar o trem de cada um? Não estuda, cara. Carolina Maria de Jesus, vocês estão dizendo que não é literatura, até hoje tem essa discussão. Por que a gente não estuda Carolina Maria de Jesus nas escolas? Então, entende, isso é preciso refazer. E para refazer é preciso que esses movimentos gritem, que essas coisas se manifestem do jeito que tem que se manifestar. Você falou do Solano, ele vai ser homenageado na FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, esse ano. Linda, ele é um autor homenageado, então isso me deixa muito feliz de saber que existem movimentos que estão fazendo esse movimento para resgatar essa literatura que foi sufocada pela hegemonia branca e classe média e hétero, né, no mercado editorial. Exatamente. Mas eu queria te perguntar ainda dos teus livros, porque você fez, na maioria, livros de contos, né? Acho que, se eu não estiver errado, você tem um romance, que é o Nossos Ossos, e o restante são livros de contos. E aí eu queria que você falasse por que a escolha pelo conto e falasse um pouco sobre as obsessões literárias, que você sempre discorre sobre isso, e eu acho que isso é muito potente. Eu nunca tenho uma história para contar, não. Eu não tenho uma história para contar, eu tenho que ter uma primeira frase. Uma primeira frase. Eu posso ter a história que for, mas tem que ter a primeira frase. E muitas vezes é uma frase que eu ouço na rua, ou alguma agonia, sabe? Eu não anoto, não, porque eu perco. Eu tentei anotar, aí eu perco o caderninho. Cadê? Alguém fala alguma coisa na rua, aí eu fico com aquilo lá no juízo. Se eu lembrar, é porque ainda está doendo aquilo que eu ouvi. E geralmente alguma coisa, eu acho que eu tenho uma espécie de trauma sonoro dessa história ainda da família nordestina, dessa dor, desse teatro, que toda vez que alguém fala alguma coisa que é o mesmo registro vocal dessa dor, desse vexame, aí eu fico com aquilo ali me agoniando. Posso dar exemplos práticos. Os contos surgem assim. O da Paz, por exemplo, só surgiu a partir da primeira frase. Eu sabia que eu ia escrever sobre as mulheres, as mães que tinham perdido seus filhos na periferia, mas eu precisava da primeira frase. E a primeira frase veio daquele movimento Eu Sou da Paz. Não é? Aí eu não sou da paz. E o nome do conto é da Paz, porque pode ser o nome dela também, Maria da Paz. Sim. Porque é como se dissesse, a Maria da Paz está perdendo a identidade total, ela não é da paz, ela diz que não é mais, ela está cansada. E vem dessa primeira frase. Se não viesse essa primeira frase, eu não sou da paz. E como eu quis fazer muito teatro durante muito tempo, eu vou, uma frase vai puxando a outra. Eu não sou da paz, paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não sei nada. Aí eu vou. Aí eu digo, né, mas e aí, onde é que vai entrar a questão dela ter perdido os filhos? Eu já sabia que era isso. Aí é quando ela diz, né, vou fazer mais o quê? Quem vai ressuscitar o meu filho? Então tem que ter esse processo. Eu acho que é um processo muito de nordestino e de ouvido, né? Posso dar um outro exemplo também foi na televisão, uma mulher que o repórter flagrou ela no momento que ela estava dando um de seus filhos, e ele dizia, mas a senhora deu seu filho? Dei, mas minha senhora, dei. Eu fiquei muito tempo com esse dei dessa mulher. Eu digo, meu Deus, ela só fala, dei. Eu digo, nossa, o que será que tem entre um dei e outro? Aí eu ia escrever lá e tentava entender, compactuar, não julgar. Eu não vou lembrar todo, mas ficou Dei, José, Dei, Antônio, Maria, Dei, Daria e Dou. Eu lembro que quando eu conjuguei o verbo inteiro, o conto veio. Dei, José, Dei, Antônio, Maria, Dei, Daria e Dou. Quantos vierem? Nem bem chorou, show. Eu não posso criar. É feito gato, não tem mistério. É feito cachorro de rua, rato no esgoto. Moço, quem cria faz pimenta no cu dos outros.
Aí vem gente dizer, arranja um trabalho, arranja você. Me dê um trabalho agora, não sei ler, não sei escrever, não sei fazer conta. Nos dedos da mão a gente conta José Antônio Palato. Eu dou nome assim só para não me perder. Quem mais? Evandro. Agora, filho, é para largar mesmo. Dizer que dá um peso no peito, a consciência chumbada, que nada. Vem você morar nesse buraco. Vem você dar um jeito no mundo, repartir seu quarto. Olha, esse olho é irmão desse. Veja Maria, pôs Jesus no mundo, mas é filho do Espírito Santo. O pai largou. O pai largou. Você viu como José sumiu, se evaporou. Maria que foi lá nos pés da cruz se arrepender. Fome. Está escutando fome. O que você faz com a fome? Tem remédio? Agora é fácil opinar nesse beabá. Eu sei que eu não vou para o inferno. Eu já estou aqui. Eu só saio daqui para outro canto. Aí eu vou formulando. Eu vou formulando, sabe? Essas falas. Também, às vezes, me inspira um livro de biologia. Eu abro um livro de biologia, eu não entendo nada. Mas eu gosto das palavras que lá estão. Eu vou até pedir ao meu amigo Rony. Você está com o Balé Ralé aí, Rony? Balé Ralé. O Rony tem todos os meus livros. Tudo ele está vendendo aqui, tudo autografado. Mas sabe por quê? Estou falando muito? De jeito porque nenhum. Você perguntou do processo. Não, a gente quer ouvir. Falou do processo. Eu vou fazer um aqui. Cadê o outro óculos? Acho que está em cima do livro aí. A gente fica velho quando a gente fica procurando o óculos. De água para mim. Água do Tadeu. Olha, isso era uma coisa muito rara, viu, Tadeu? Primeiro, o copo está muito bonito. E a água também. Bonito, hein? Bonito. Agradeça sempre a quem oferece água para você. Tá? Obrigado. Olha, esse conto aqui surgiu de um livro de antropologia. Eu não entendo nada de antropologia, mas eu gosto das palavras que lá estão. Prússia. Se eu tivesse um gato, chamava Prússia. Prússia diz que os homens antigos, eles caçavam servo-turfeiras. Mastodonte. Tem coisa mais linda esse nome? Mastodonte. Diz que eles eram inimigos de rinoceronte, que eles... Paleontologia. Então, eu abro aquele livro e eu quero fazer alguma coisa com aquelas palavras, que eu gosto das palavras. Aí eu digo, eita, eu vou fazer alguma coisa com essas palavras. Aí, vê se não é um processo de cordel, é um processo de ouvido. Aí eu digo, eita, esses livros de antropologia, esses livros... De civilizações antigas, eles têm sempre uma pergunta: para onde eu vou, de onde eu venho, de onde eu vim, não é? Aí eu digo, o conto vai ser todo com pergunta. Aí eu decidi a forma do conto e fui usando as palavras lá, promovendo aquelas palavras que estavam no seu estado científico para o seu estado literário. Eu vou fazer um trechinho dele. Sabe o homem que encontraram no gelo? Encontraram no gelo da Prússia. Olha, já usei Prússia. Entendeu? Aí eu vou, eita, consegui. Aí eu ia pulando as palavras para cá. Vamos lá. Sabe o homem que encontraram no gelo? Encontraram no gelo da Prússia enrolado. Os arqueólogos encontraram no gelo gelado da Prússia, perto das colinas calcárias da Prússia. Olha que coisa linda, colinas calcárias. O homem feito um feto gelado com sua vara de pesca. Sabe o homem que encontraram com seu machado de pedra? O homem que tinha cabeleira intacta, arcada dentária, o homem meio macaco, funerário, fossilizado na encosta que o engoliu. Você viu, tetravô dos mamíferos do Brasil, o homem engolido pela terra primitiva, da era quaternária, não sei, secundária, que caçava avestruz sem plumas, caçava os servo-turfeiras, javali e mastodonte, e aos mares fisgasse lá canto, inimigo de rinoceronte. Aí eu vou indo, sabe? Aí eu digo, o homem ressuscitado, de ossos miúdos, esmiuçados, abertos para estudo, à visitação nos museus americanos, como uma múmia sem roupa, quase flagrada, como se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico, o homem embrionário das origens cavernosas da humanidade. Sabe este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordogne, mesolítico, nômade, perdido. Este homem dava o cu para outros homens. Uou. E ninguém até então tinha nada a ver com isso. Toma, Bolsonaro!
Quando eu estava aí fazendo o processo, quando eu estava pegando essas palavras, eu já tinha definido a forma da pergunta, já tinha definido, mas não sabia o que ia acontecer. Aí eu lembrei de um homem que foi encontrado no gelo. Esse livro é de 2003, esse conto deve ser 2000, ano 2000. Já estava se preocupando com o cu dos outros desde lá e antes de lá. Aí... O Luke tá bravo. Aí eu fui escrevendo. Aí eu digo, o Homem do Gelo, porque foi descoberto o Homem do Gelo. Eu fui até visitar em solidariedade lá no Museu Britânico. Então, Rony. E aí, eu lembro que congressos no mundo inteiro começaram a discutir se o Homem do Gelo era gay, porque tinham encontrado resquício de esperma no fiofó dele. Aí eu fiquei imaginando a sacanagem histórica imensa, porque o cara, lá não sei quantos milhares de anos, ele foi feliz em algum momento, caminhando naquela coisa linda, não tinha prédio nenhum, carro. Foi feliz ali numa grotinha, num lugar. Foi um homem feliz. Desenterraram ele, encontraram ele, pegaram o fiofó do cara e ficaram congressos no mundo inteiro, cara, com o fiofó dele. Oh, no gay, oh, yeah. Cara, que preocupação primitiva é essa? Eu já falei para minha família que eu quero ser cremado, que é para... E eu recomendo a vocês, crema. E não diz onde jogou a cinza, porque a tecnologia está muito... Cara, que preocupação é essa? Que preocupação é essa? É isso. E quando eu terminei, que fiz essa afirmação, que a única afirmação é essa, né, que eu fiz, aí se eu parasse na afirmação, ficaria uma piada. Aí por isso ninguém até então, porque desenterraram ele, ninguém até então tinha nada a ver com isso. E continuam nessa discussão primitiva, não sei até quando que vão estar se preocupando com a vida dos outros, com a cama dos outros, com o amor dos outros. Apenas santa paciência, né? Ajuda nós. Gente, ajuda nós. Acho que a gente pode abrir para perguntas, podemos, né? Temos perguntas? A gente não tem microfone, perguntas. Mas vocês podem comentar, podem fazer perguntas. Esse chega? Tem uma amiga, chega lá? Pergunta, chega ali. Chega, né? Então beleza. A Cassinha tem uma lá no fundo. Quem tiver é só ir levantando a mão. Vocês que estão em casa, vê, as pessoas todas estão a todo momento bebendo cerveja. Tem todos aqui, copo na mão, tá coisa mais linda. Tá bonito de ver. Aproveitando falar do pessoal em casa, queria mandar um beijo pra Tati, que mencionou aqui, falou que queria estar aqui, a Tati Charlante, que não pôde vir, e a Yara Moraes, que é uma grande amiga querida, uma ouvinte do Rabiscos, ela é de São Paulo, é uma mulher negra, faz parte do movimento das mulheres negras na biblioteca, e mandou um beijo também, falou vida longa ao Rabiscos, então só saudar aqui. Eu quero mandar um beijão pro queridão Jorge Alan Filholini, que acaba de lançar, não é? Te ama, um Jorge. livro maravilhoso, somente nos cinemas. Beijão, Jorge, que a gente ama o Jorge e ele vai vir também no Rabiscos. Volta, convidem. Bora, Cassinha. Boa noite, meu confrade Marcelino. Querida. Gostei muito de você, acredito que todos também gostaram, porque muito você bem. É uma piada com todo o respeito. Claro. Mas a gente, ouvindo a sua história, a gente pensa que a nossa é a única, e agora te ouvindo eu vi que a minha não é. Nós temos semelhanças. Você é pernambucana? Não sou mineira. A mineira também. Quando eu era criança, porque se eu falo que sou pequena, todo mundo fala que eu ainda sou, né? Então, quando eu era criança, nós somos 3 irmãs, todas as 2 dedicadas à casa, à faxina, à limpeza, e eu já fui a galinha, o ovo que a galinha botou fora do ninho. Eu não conseguia fazer faxina, limpar as coisas bonitinho. Aí, o que meu pai dizia? Quem é bom na caneta é ruim de serviço. Então, foi o meu caso. Eu pendia para a escrita também. E eu tinha uma prima que morava em São Paulo. A minha mãe mandava carta, mas quem escrevia era eu. Olha aí, que lindo, é isso mesmo. E eu não gostava de escrever carta. Eu detesto escrever carta. Passava por aquele inferno todo. Aí ela falava assim, mas a carta está pequena. Eu falo, mãe, mas não tem mais o que escrever. Já falou dos parentes tudo, já perguntou. Não, mas o negócio tinha que ter, assim, uma carta bem extensa. Aí eu passava pelo outro calvário, que era quando a carta da prima chegava.
Aí eu ia ter... Tem que ler, era isso mesmo. A carta para essa. Eu falei, gente, isso aí é uma sina. E os médicos, você sabe que as letras são péssimas, né? Levava a gente ao médico, igualzinho você está falando. Aí a minha mãe queria que eu lesse a receita. Claro. Aquelas letras todas assim. Aí o que eu fazia? Que eu gosto de desafio. Falava, eu não vou passar essa vergonha. Aí eu pegava as caixas de remédios e ia comparando as letras, emendando. Aí o remédio que sobrasse e eu não conseguisse ler, eu tenho certeza que era aquele. Então, eu gostei demais de você. Eu escrevo peças de teatro, escrevo poesia. Começou daí. Então, é aquele negócio. Fui bem bichada, me senti marginalizada, mas eu sou feliz em escrever. Como é seu nome? Cassinha Lopes. Cassinha Lopes, um aplauso para Cassinha. Obrigado. Aê, Cassinha. Eu quero lembrar uma coisa dessa história de carta, viu? Que eu ali, criança, adolescente, fui escrevendo carta adulto. Aí depois eu já estava com minha primeira máquina de datilografia, que eu comprei com o primeiro salário de office boy. E aí as cartas já começaram a virar cartas políticas, né? Porque, por exemplo, tinha a nossa rua que não era calçada. Então, eu comecei a ter com a escrita consciência política também resultado. Na máquina de datilografia, eu escrevi para o prefeito. Eu escrevi para o prefeito, eu escrevi para o secretário de Educação e recebi a resposta. E iam calçando rua. Entende o que eu estou falando? Então, olha o poder da coisa. Porque eu mobilizava a assinatura, então foi virando exatamente um comunista ali. Já era um articulador ali, né? Porque estava dando, porque você vai ampliando esse poder mesmo de comunicação e também de escrita, né? Daí a leitura, o quanto que é fundamental, né? Quando você lê um Kafka, um Franz Kafka, você modifica a sua vida. Eu lembro, com 15 anos de idade, o escritor ele nos faz ler o pensamento de quem está ali ao teu redor. O escritor lê o pensamento, sabe? Então, quando você lê um Kafka, eu lembro quando Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, acordou transformado num inseto monstruoso. Eu li aquilo lá com 15 anos de idade. Quando eu terminei de ler o livro, eu estava entendendo muita coisa nas entrelinhas do pensamento, né? Eu fui à sala de jantar, olhei para as pessoas que estavam na sala de jantar e fiz uma pergunta silenciosa. Se amanhã eu acordar transformado num inseto monstruoso, quem é que estará do meu lado aqui? Era a pergunta que o livro tinha me colocado. Aí eu olhava para minha mãe e dizia, essa daqui vai estar do meu lado. Aí eu olhava para uma agregada lá que estava ali, olhava para ele, essa daí não está nem do lado dela, vai estar do meu lado. Quem me deu essa compreensão? A literatura, que dá essas camadas, né? Você vai ganhando poder mesmo, compreensão do mundo também, compreensão das injustiças sociais. Sim. Eu lembro que quando você lê Vidas Secas, que o soldado amarelo humilha o Graciliano Ramos, aquilo é uma compreensão de poder, de humilhação, aquele homem preso uma noite toda naquela cela. Então aquilo é uma compreensão do humano, da injustiça social, né? Da desigualdade. Quem dá isso? A literatura. A literatura com profundidade, a literatura com essas camadas. Quando a Clarice Lispector escreve um conto chamado Feliz Aniversário, ela está dizendo o que é que acontece de fato quando as pessoas estão comemorando o aniversário da centenária lá, da mãe, da matriarca. Está todo mundo preocupado onde é que vai colocar aquela senhora ali, entende? E dá o pensamento, cara. Então o Natal da gente já não é o mesmo depois que se lê essas coisas. É verdade, você falou do Metamorfose. Eu tenho comigo, que a primeira sensação de angústia que eu tive foi com esse livro também. Que algumas angústias que eu tinha eu não entendia, e esse livro foi dolorido de ler. Ele foi desesperador. E a hora que eu terminei de ler esse livro, que eu fiquei muito em estado de choque, eu falei, esse livro me ensinou que ninguém jamais conseguiu me falar que angústia que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo. Não essa angústia do Sartre, enfim. Não é. A angústia daquele pequeno gesto, daquele pequeno ato que ele fez aquela alegoria, enfim. Eu entendi muito do mundo com o Kafka. E depois eu li
todo o resto. Todo o resto. Mas não é porque o Marcelino está aqui, não, mas eu acho que você faz isso muito bem quando você consegue trazer essas múltiplas vozes que nem sempre são ouvidas para a literatura. Quando eu falei hoje, a hora que a gente estava vindo, quando eu li o Angu de Sangue, eu fiquei muito deslocada com aquilo, e aquilo me provocou muito. E aí eu fui atrás do restante da obra, do que você já tinha publicado, e isso me desloca muito. O Balé Ralé é um livro que eu gosto muito, que não é tão celebrado quanto Contos Negreiros, por exemplo, verdade, mas é um livro que desloca muito nesse sentido, esse conto que você leu e todos os outros. Então, eu acho que é isso, é dar esse olhar para essas vozes ali que estão sendo silenciadas, e aí quando você joga elas para o livro, você causa essa angústia, você mexe isso dentro da gente. E tem o Bagageiro também. Sim, é verdade. Bagageiro é o mais novo livro. O Bagageiro é o mais novo. O Bagageiro eu adorei fazer. O Bagageiro é o que eu chamo de ensaios, né? Mas são contos que eu chamo de ensaios sobre teatro, ensaios sobre a prosa, ensaios sobre a poesia. Eu conto histórias também. Acho que eu estou ficando velho, eu estou querendo escrever também mais ensaios e até, quem sabe, um livro maior contando mais esses encontros que eu tive mesmo com Manda de Barros, com Milor Fernandes, histórias que eu ouço a querida amiga Conceição Evaristo contar. Inclusive eu conto uma dessas histórias pequenas no Bagageiro, conto frases que eu uso muito nas minhas oficinas, coisas que eu falo muito nas minhas oficinas. Então, anotações que eu fui fazendo em torno da escrita. Tem muita história nos 14 anos da balada literária, muita história de coisas que eu preciso contar. Eu estou com nessa fase um pouco. Está dando interferência aí, Paulinho? Alguma coisa que você ligou que veio para cá. Qualquer coisa que você tenha feito, desfaça. É um alien. O que quer que vocês tenham feito aí, desfaçam. Aê, valeu. Mas você sabe que Bagageiro é um livro que eu li com uma garrafa de café, assim. Ele é um livro... Lá em casa eu tenho os livros, eles ficam empilhados também, que eu gosto de estar rodeado de livros, né? Às vezes eu olho o livro sem abrir, eu lembro de alguma coisa daquele livro. E o Bagageiro, ele fica numa mesinha de canto sozinho. Eu não misturei com os outros livros, ele fica embaixo de um ninhozinho de passarinho que tem lá em casa. Meu sonho é ter uma mesinha de canto sem nenhum livro para colocar um livro. Lá em casa tá difícil também. Eu tenho esse sonho, queria deixar aqui registrado. Mas o Bagageiro, ele fica na sala, é uma curiosidade, mas ele fica na minha sala, do lado do sofá solitário, assim, e eu sempre lembro dele. Olha que dá. De confidência. Vamos continuar as perguntas? Vamos lá, Vamos. Perguntas. Temos perguntas? O Aloysio. Nosso amigo de Tocantins. O papo está muito bacana. Marcelino, eu queria saber o seguinte: existem uns... Não sei se você acompanha esses fenômenos de ficção na internet, muito característico da adolescência, as fanfics, essas escritas colaborativas em comunidades, que as pessoas escrevem um capítulo e as pessoas já opinam e vão mudando. O que você acha disso? Assim? Você acha que isso é uma literatura menor? Eu queria saber as suas considerações sobre esse fenômeno cultural que acontece na internet, que tem sido uma porta de entrada, principalmente para a meninada, assim, nas primeiras experiências com ficção, com a produção, o contato com autores não famosos, são mais ou menos ali da idade deles e tal. Eu tenho notícias, acho extraordinário que todo mundo escreva. Todo mundo pode escrever, todo mundo tem que escrever. Abra seu canal, escreva, faça o que quiser. Tem esses eu ouvi falar já. Fanfiqueiros. Como é que Fanfiqueiros. Nossa, é muito... eu não estou parecendo Ariano Suassuna, né? Eu lembro que quando falaram uma vez assim, Marcelo, você já entrou no Twitter? Que era na época do Twitter, né? Já entrou no Twitter? Eu pensei que era uma estação de trem que estava... Aí depois eu descobri que era o Twitter e tal. Mas eu sei, entendo, tem inclusive grupos, né, que se organizam para ir completando os capítulos e também muita gente escrevendo no Instagram, né, escrevendo suas frases. Claro que é muita gente escrevendo, que eu olho lá, às vezes você tem uma frase do tipo, amanhã você será muito feliz se você fizer o que você quer. 30 mil pessoas curtiram aquela frase. E que eu acho o seguinte: curtam aquela frase, fiquem em contato direto. As pessoas estão escrevendo bastante, sabe? Estão escrevendo muito. E eu lembro de um sobrinho meu que me procurou, disse: tio, ansioso é com S ou com C? Porque eu estou escrevendo um negócio. Então eu acho ótimo, porque ele fica até com vergonha de escrever errado para as pessoas não criticarem. Então isso é um exercício da língua portuguesa, um exercício também da sua expressão. E eu acho que tem que todo mundo escrever e tal. Claro que, como tudo na vida, eu não vou gostar de muita coisa, eu não gosto, muita coisa eu gosto, mas desde que as pessoas escrevam, todo mundo pode escrever. Há muito tempo,
Eu coordeno oficinas, inclusive, para pessoas que não necessariamente têm a ambição de publicar livro, mas que nem sabem que poderiam escrever e saem da oficina escrevendo, porque saem dessa coisa de que só escreve quem sabe a gramática. Como é que eu vou escrever? Estou com vergonha de conjugar o verbo. O que é que achou a minha professora não sei usar vírgula? Academia, entendeu? Isso não é garantia de nada. Então, todo mundo pode escrever. Eu acho que esse exercício é fantástico. Todo mundo escrevendo, abrindo seus canais de expressão, né? Aí já falam para mim assim, mas tem muito... E, de fato, tem muito lixo. Tem muito lixo na internet. Tem, porque nós produzimos lixo. Nós produzimos lixo. Nas academias, não é garantido que tudo que está lá seja bom. Tudo que está na livraria é bom. Então, pronto. Tudo que está na internet também não é bom. Vai você filtrando as coisas, filtrando o teu olhar. Acho que começa dessa maneira. Tem, evidentemente, autores que eu digo, eita, danado. Já adultos até, eu vejo, aí eu digo, eita, colocou aquela frase, sei lá... a sorte é isso que aparece de vez em quando. 40 mil pessoas. Eu digo, eita, danado. E também, se você for acreditar nessas coisas, eu tenho, não sou assim, um cara tão popular na internet, eu tenho no Instagram, que são 12 mil seguidores. 12 mil. 12 mil seguidores é muito pouco em relação. A gente tem 1 milhão, 500 mil, é muito pouco. Mas veja bem, se eu tenho 12 mil pessoas que comprassem meu livro, era uma edição extraordinária. Não compram, né? 12 mil seguidores, você abre uma igreja de respeito. 12 mil. Mas não é real. Se a gente juntar os 3 aqui, a gente já funda em uma seita razoavelmente poderosa. Aí você não pode acreditar na vida virtual em comparação à vida real. Então você tem que ir sempre olhando aquilo lá, porque aquilo é um instrumento que você tem que usar e não ser usado por ele. Né? Temos mais perguntas? Perguntas? Nossa, a gente trouxe o Marcelino de São Paulo aqui. Vocês não têm perguntas? Eu estou com inveja que está todo mundo viu vocês de casa, aqui está todo mundo bebendo, é incrível. Não para de passar cerveja aqui, bandejas, croquetes e patê de fígado tem não, né? Patê de fígado não tem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela essa noite maravilhosa, por esse momento poético que minha mãe sempre dizia quando eu estava triste. Aliás, isso, como mãe, né, as mães têm umas referências muito importantes na vida da gente. E minha mãe sempre, quando me via meio acabrunhado, né, dizia para mim assim, o que foi, meu filho, que você está sem poesia? Né? Eita, é uma questão bastante importante. Isso é um diálogo extraordinário, isso aí já pode constar no livro. Eu queria perguntar, Marcelo, você disse aí a respeito dessa questão de números, né? E eu defendo, não é que defendo uma tese, nem uma dissertação de mestrado, nem nada, mas eu acho que o mundo ficou muito quantitativo, né? Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente quantitativa. E quando a gente observa essa questão da quantidade versus qualidade, não sei se a gente está perdendo a guerra. Você disse que a pessoa escreve qualquer coisa, 50 mil views. E esses 50 mil views monetiza, e enfim, esse é o universo que a gente está vivendo. Eu queria saber de você exatamente essa percepção que você tem do mundo atual em relação a essa quantidade, né? Porque hoje é muita gente. Eu acho que, por exemplo, eu não conheço tanto o teu trabalho, né? Aliás, estou extremamente admirado e extremamente encantado com sua forma poética, enfim, muito. E eu fico imaginando, se você tivesse nascido em uma outra época, em uma outra, né, se o seu trabalho não seria talvez mais reconhecido. Eu sei que talvez não é nem o seu caminho, nem a sua proposta, mas talvez isso tivesse acontecido. E hoje a gente vive esse mundo, esse universo extremamente quantitativo. A gente é mensurado, medido pelo número de views, pelo tanto de likes, né? E você como escritor, e às vezes você falou, não tem essa relação com a rede social. Mas eu queria saber só a sua percepção dessa questão de literatura versus redes sociais, versus esse universo tão, para mim, muito materializado e quantitativamente mensurável através de likes, views, etc. Muito obrigado. Deixa eu lhe dizer, o escritor que me interessa, os escritores que me interessam não têm leitores.
Não tem muitos leitores. Não tem como. Vários deles, inclusive, morreram sem ver seus leitores. Por exemplo, um Fernando Pessoa, por exemplo, não viu seus leitores. Uma Clarice Lispector tem leitores agora, sim, mas a Clarice não vivenciou esse fenômeno clariciano agora que você vê. Mesmo Paulo Leminski, que sofria demais para publicar os próprios livros, virou best-seller depois que morreu. É muito incrível como um Paulo Leminski que foi recusado pelas grandes editoras, hoje é publicado pela companhia e virou um dos livros mais vendidos. Então, esses grandes escritores não têm leitores. Eu não sei qual é meu leitor. Eu não estou dizendo que sou grande escritor, não. Eu estou dizendo que eu não sei qual é meu leitor. Eu acho que o escritor de autoajuda sabe qual é o leitor dele. Não é não? Porque ele escreve exatamente para aquele leitor. Né? Aí ele escreve um livro, escreve 2, escreve 3, aí é o retorno não sei de onde. Aí escreve. Esse universo de muitos leitores está cheio de padres que escrevem e que só vai escrevendo, e vendendo. Ele sabe para quais leitores eles estão vendendo. É uma espécie de leitor direcionado, né? E o grande escritor não. O escritor escreve é feito jogar uma garrafa no oceano com a mensagem, alguém vai pegar lá ou não. Não é? E eu gosto muito de não saber quais são os meus leitores. Eu não sei. De quando em quando eu sou surpreendido. Aí chegou aqui, está o nosso amigo aqui, o Rony, com os livros. Eu conheço ele já, que vim para uma... Mas ele estava aqui com 2 livros. Ele disse que tem o meu livro na cabeceira dele. Eu não sabia, embora a gente se conheça. Então, são esses leitores que vão aparecendo aqui e ali, que eu não sei quem é. E gosto que seja assim. Meu livro, me diga uma coisa, eu disse aqui da paz, não li para vocês. Alguém vai dar um livro com texto desse de presente de Natal para ninguém? Eu não sou da paz. No final do ano, eu tenho um livro chamado Amar é Crime. Se você der de presente de Dia das Mães, a mãe vai ficar desconfiada, ele vai me matar hoje de noite. Amar é crime? Então, angu de sangue, que é isso, cara? Que prato é esse? Não é? Eu, uma vez, só entre a gente aqui, os amigos de casa, e de todo o Brasil e do mundo, uma vez, eu não vou citar nome não, mas uma vez, um autor diz que toda vez que ele coloca a palavra felicidade no livro dele, vende mais. E ele coloca. Olha que sacanagem. E as pessoas compram. Felicidade. A Clarice tem um livro chamado Felicidade Clandestina. O que eu estou dizendo é que não é, esses autores sabem para quem está escrevendo. A gente vai descobrindo os nossos leitores, né? Assim, pelo canto, né? Então, acho que eu respondi nesse sentido. Você dizer que tem, sei quantos, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, desconfie. Porque você pode estar entrando dentro de um senso comum da felicidade, em um senso comum do conforto, que eu digo sempre que quem deve ser confortável é a cama ou o sofá, o lugar onde você está lendo o livro, mas o livro não é para ser confortável. Todo livro, para mim, foi completamente desconfortável. Todos. Ora, eu lembro que quando o primeiro poema que eu li na vida, que quando a professora me deu de presente o Manuel Bandeira, que eu abro a antologia que a professora me deu. Abro a antologia. Aí está lá. Eu faço versos como quem chora de desalento e de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. Eu digo, não, seu Bandeira, eu não vou fechar, não. Eu faço chorar, né? Eu faço versos como quem morre. Eu digo, já tem uma pessoa morrendo aqui. Foi esse poeta que eu abri, que não me disse de felicidade nenhuma, me falou desalento e desencanto. E eu tenho certeza que esses autores todos pegam na mão da gente em algum momento. A gente não sabe que está precisando deles. Quando eu digo Solano Trindade, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, ele mostrou uma coisa para mim que eu não estava enxergando. Então a literatura para mim é esse terreno do desconforto, esse terreno do espanto. Do espanto. Assim, você olha e se diz, nossa, né? Como é que pode transformado num inseto monstruoso,
Como é que pode a Carolina Maria de Jesus dizer a fome é amarela e vai desenvolvendo esse pensamento em torno do que ela vivenciava no corpo, não ter comida para criar os filhos? Sim. Então, entende? Isso não é fácil, mas isso nos torna alguém que vai nos tornando um olhar de alcance maior. O trabalho do escritor é um trabalho muito solidário, é um trabalho solitário, mas a entrega é solidária. Aí eu confio muito nesses autores todos. Todos eles, muitos deles morreram sem leitores, sem fama, sem absolutamente nada. Temos mais perguntas? Temos a Vanessa lá no fundo. Tem um aqui, então temos duas. Voltando a falar de literatura e política, esses dias, em Santa Catarina, um deputado do PSL invocou com um livro, lá já ouvi falar, da Angélica Freitas, Um útero do tamanho de um punho, se não me engano. Sim. Porque teria referências à religião e também a sexo anal, e o cara ficou extremamente incomodado, e o livro está listado num vestibular de uma federal de lá. E aí porque queria censurar, é do PSL, óbvio, né? Que é a sininho de idiotas, e aí eu fico muito impressionado, assim, um político fazer isso, porque, por exemplo, no passado, em vários vestibulares, já teve, sei lá, Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, vários livros. Aí eu pensei principalmente no livro do Adriano Suassuna, No Alto da Compadecida. Logo no começo, ali no epígrafe já fala, né, de enfiar dinheiro no fiofó do cavalo, tá ali no comecinho. Não é possível, esses caras estão confessando que não são leitores, né, que não leram, que sequer estudaram, nem sequer os livros obrigatórios para o vestibular, né. Eu queria saber assim, o que vocês acham dessa questão da extrema-direita estar aí no poder e querendo todo custo censurar uma série de obras, sendo que está óbvio que eles não entendem do que estão falando. Não, e outro até, estão criando essas pessoas para que mundo, né? É um mundo sem sexo, um mundo sem fiofó de cavalo, um mundo sem... Estão criando para onde, né? Para quê? O quê? A Angélica Freitas, esse livro dela já tem muito tempo que saiu. O livro dela foi, inclusive, indicado a prêmio, uma grande poeta lá de, como é que chama a cidade dela? Pelotas, né, no Rio Grande do Sul. Aí foi adotado no vestibular, a pessoa vê uma coisa lá e estão criando essa geração. Para quê? Não tem, ninguém fala nada, é tudo o quê? É uma linha de pensamento único. Aí vai na história da literatura mundial, meu Deus, os gregos, tudo, né? A própria Bíblia, né? For lá na parte tem a parte sexual da Bíblia, que é uma coisa linda demais. Qual é aquele Cânticos dos Cânticos, a coisa mais linda do mundo? E aquela serpente, Adão e Eva pelado. Gente do céu, né? Eu acho que o negócio é um atraso. E eu acho que para isso não tem discussão, não. Não tem discussão, não. É censura mesmo, idiotice, estupidez. Como diz o meu amigo Daniel Monturucu, ele diz que o problema não é de ignorância, é de estupidez. Porque o Daniel diz que quando você é ignorante, você quer aprender. O ignorante é ignorante até aquele ponto. É quando ele quer aprender, a ignorância é fundamental para o aprendizado. Mas isso é estupidez, não é ignorância, mas é estupidez completa. O estúpido não quer aprender nada. O estúpido quer prevalecer a sua estupidez. Isso é estupidez. É isso. Só queria mandar um beijo para a Angélica Freitas e recomendar o livro dela, que é ótimo. Leiam. Maravilhosa, Angélica Freitas, uma das grandes poetas que nós temos. A Vanessa, você tem que vir até aqui para perguntar. Juro. Não chega aí. Queria dar parabéns para vocês. Coisa mais linda ver todos vocês juntos. Ver o Marcelino muito de novo. Obrigado. Meu querido, você me inspirou demais essa noite. Trabalho no mercado editorial há 9 anos. Você me trouxe um presente que, quando você fala que a gente não precisa escolher o nosso público. Estava me sentindo um pouco pressionada, querendo direcionar. Queria que você dissesse um pouco, porque a gente vê essa autenticidade no seu sangue, assim, essa força quando você fala. Mas eu queria que você colocasse isso até para as pessoas mais jovens. Eu entrevistei ele em Mato Grosso há 2 meses e ele fala que a internet está no meio dos nossos sonhos. Eu queria saber se você concorda com isso. Está no meio dos nossos sonhos. Isso. Querendo dizer que esse mundo virtual está atrapalhando um pouco a gente a chegar, a se conectar.
Por exemplo, eu acredito que o impresso ele faz a gente descansar um pouco, sabe? Todo material impresso ele traz a gente para um sossego de alma, assim, né? Assim como a arte faz também. E a internet está levando todo mundo para um mundo paralelo, né? Para a Matrix mesmo, assim. Então, eu queria saber em que lugar você enxerga isso, sabe? Eu acho que está assim, muita gente está sendo usada por esse instrumento e não usando o instrumento, isso não há dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, eu vejo um movimento contrário, assim, esse movimento de afirmação do encontro, afirmação das pessoas se encontrando para festejar poesia, não sei, nas periferias de São Paulo, encontros como esses aqui. Eu sinto que existe uma afirmação contrária, é pequena, mas as pessoas estão querendo ficar juntas, sabe? Eu não estou falando aqui nem tanto com tanto otimismo, eu estou falando que eu vejo muitos poetas se encontrando, sabe? Agora mesmo a gente estava lá na Feliz, Festa Literária da Zona Sul, e eram 10 poetas ali dizendo poesia, poetas que vivem colocando e postando suas coisas na internet, mas que tem um convívio muito saudável ao vivo, tete a tete com cada leitor e cada leitora. Eu sinto que tem um movimento contrário também muito forte desse encontro das pessoas, né? E claro que tem toda uma massa sendo, inclusive, fake news e todas elas sendo mobilizadas por essas redes, que é fácil, né, de você acreditar nessas coisas todas. Acreditar que você tem amigos reais, quando na verdade só são amigos virtuais. Eu já contei uma história durante um tempo de um amigo meu que fazia 15 anos que eu não encontrava ele. Quando eu encontrei ele, estava conversando com os amigos dele, ele não se largava o celular. E eu salvei ele de muita enrascada, sabe, esse meu amigo. Ele não estava conversando comigo, ele estava conversando com os 1.500 amigos dele no Facebook. Lá, os 500. E ele ficava olhando para mim dizendo, aí vamos tirar uma selfie. Ficava o tempo inteiro de cara, desliga isso, que o único amigo que você tem real aqui sou eu. Aí ele desligou, sabe? Tem um pouco dessa ilusão do virtual, que de fato prejudica. Mas sinto, volto a dizer, que tem um movimento também contrário em relação a isso, que tem nos fortalecido mais, né? Acho que a gente faz isso com o podcast, está na internet, e a gente aproxima pessoas e promove esses encontros, como o Jonas, que você conheceu. O Jonas, lá, então, exatamente. Acho que a gente tem essa outra face. Acho que a gente tem que encerrar também, né? Porque vamos beber mais cerveja, tá um dia quente aqui. Mas a gente vai continuar tem um restinho de chopp ainda. Com aquele restinho de chopp que a gente tem ali. E queria agradecer mais uma vez todo mundo que veio, todo mundo que participou aqui, que está aqui para ouvir, porque sem isso também não existiria, né, esse encontro. O Marcelino, mais uma vez, obrigada pela generosidade e por estar com a gente. Muito obrigado. E é isso, tá, legal, obrigada. Tem muita gente aqui que eu acho que ainda está conhecendo o podcast agora também, então convido a ouvir os outros episódios. Tem muita gente legal que participou, tem bate-papos assim, incríveis, escritores que estão produzindo hoje, e isso é muito legal, a gente celebrar os nossos, né, as pessoas que estão aí, às vezes não é tão conhecida, mas a hora que a pessoa ouve, fica interessada, ou quem não conhece o trabalho do Marcelino Freire, ouvindo ele falar, fica interessado também. E eu fiquei muito feliz de ver o pessoal aqui, de ver a casa cheia. A gente estava falando de likes, né? Aqui a gente tem 100 lugares, né, Elvis? Se eu não me engano, 100 lugares. Se você vê uma poesia com 100 curtidas, você fala, nossa, não tive curtida nenhuma. E olha aqui, a gente tem uma casa cheia, as pessoas parando para ouvir sobre literatura numa sexta-feira à noite, né? E fiquei muito feliz mesmo. Quero agradecer minha companheira de bancada. Também quero te agradecer. Obrigado por esse ano e que venham muitos outros. E quero agradecer muito o Marcelino, meu amigo, minha inspiração. Ele sabe disso. Obrigado. Não canso de falar isso para ele. Então, eu encho muito o saco dele também. Obrigado por você ter... Agora, parabéns a vocês dois. Vocês que estão de parabéns. Um aplauso aqui para olha. Obrigado. Um ano. Parabéns, 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 parabéns. Mais anos, muitos anos juntos. E eu sei da importância desse encontro mesmo, porque eu sei que tem muita gente que está aqui, que é agente de cultura, né? Agente político, agente político na sua casa, agente político na sua cidade, no seu bairro, vai reverberar essa literatura, essa coisa que a gente tem, que está festejando aqui hoje, né? Então, isso é um ato político, não há dúvida.
sem dúvida, que a gente continue. Eu só queria pedir, antes de todo mundo voltar lá para o outro salão, para vocês ficarem em pé e a gente tira uma foto com a plateia de fundo. Se o Bruno puder vir aqui, a gente faz essa foto, pode ser? A gente fica em pé e todo mundo fica em pé, a gente fica de costa para eles. O Bruno sobe e vai ser bonito. Vamos lá. Muito obrigado, boa noite. Vida longa para vocês. Obrigado.